Eu quero dar uma palavrinha a essas pessoas que não são crentes, as pessoas não crentes, as pessoas que não nasceram de novo pela fé em Jesus e que estão aqui hoje. Não sei a condição espiritual de todos aqui neste salão. Pode acontecer de alguém nascer num lar cristão e não ser cristão. Pode acontecer de alguém estar numa igreja cristã e não ser um cristão. Pode acontecer de alguém estar em casa agora assistindo um culto cristão e gosta de assistir o culto cristão e não é um cristão. Enfim, as pessoas que não nasceram de novo. E o que eu quero dizer é o seguinte: há muitos anos atrás, eu estou aqui já há quase 30 anos, e há muitos anos atrás, aqui em nossa igreja, havia uma senhorinha. O nome dela era Ruth. Ela morava numa rua próxima daqui. O nome da rua era Rua Tanque Velho. Muito conhecida essa rua aqui. E a irmã Ruth, como nós chamávamos, era já idosa. E eu a visitei algumas vezes. E numa das vezes que eu a visitei, eu perguntei para ela, como é meu costume, já há vários anos eu tenho esse hábito, eu perguntei para ela como foi que ela se tornou crente, como foi que ela nasceu de novo, como foi que ela encontrou a salvação. E ela me disse o seguinte, ela me contou uma historinha. A historinha que ela contou foi a seguinte: ela disse que um dia ela estava sentada na varanda da casa dela, na mesma casa que eu fui visitar, ela toda a vida morando lá, uma casa antiga. Ela se assentou ali na varandinha da casa dela, muitos anos atrás, e ali pensando na vida, e ela ouviu uma igrejinha longe cantando um hino. Ela não se lembrava, por causa do tempo, ela não se lembrava que hino era, ou como era a letra do hino, ou sobre o que o hino falava. Mas naquele dia, quando ela escutou lá longe a igrejinha cantando, surgiu dentro dela, segundo as palavras dela, surgiu dentro dela uma chama, um desejo inexplicável de conhecer a Deus. Essa foi a linguagem que ela usou. Ela disse: pastor, naquele dia, escutando aquela igrejinha lá longe, cantando, eu nem sei que igreja que era, nem sei se existe ainda essa igreja, eu fui acometida de um desejo de conhecer mais a Deus. Ela era católica praticante, muito carola. Todo mês, dizia ela, um diácono da igreja católica, eu não sei se é esse o nome que eles dão a essa figura, a esse cargo, naquela época era assim, um diácono da igreja católica ia durante a semana, todo mês, ia num dia da semana, ia de casa em casa, para pegar as ofertas dos católicos, das pessoas da paróquia, para a igreja. E ela, mensalmente, com todo zelo, ela dava ali a sua ofertinha para a paróquia, mensalmente. O senhor Luiz era o nome dele. O senhor Luiz passava de casa em casa, batendo nas portas para recolher as ofertas dos paroquianos. E ela era zelosa e fiel, ela dava mensalmente ali a sua oferta para a paróquia. E mesmo assim, ela sentia no coração que ela não conhecia Deus profundamente, ela queria conhecer mais a Deus. E isso ficou no coração dela. Alguns dias depois, ela foi à missa. E ela entrou naquele santuário católico. Os irmãos sabem como é uma igreja católica. Geralmente as igrejas católicas são mais escuras, é um ambiente mais tenebroso, né? E ela entrou lá, sentou lá num banco, e ela ficou ali. O padre começou a falar, e ela se desligou por uns momentos, e ela fez uma oração, sem saber de nada. Ela orou repetidas vezes, dizendo assim: Senhor, livra-me das trevas. Essa era a oração dela, naquele dia, que ela repetia várias vezes em lágrimas. Ela chorava e repetia, dizendo: Senhor, livra-me das trevas. Ela sabia, de alguma forma, ela sabia que havia trevas no seu coração.
Todo incrédulo sabe. Todo incrédulo sabe que há trevas em sua vida. O incrédulo sabe disso. Ele tenta fingir que isso não existe. Mas a Bíblia diz que existe. Então não há como escapar dessa realidade. E ela sabia disso. E ela encarou essa realidade de frente. E em lágrimas ali, naquele ambiente tenebroso, obscuro, sombrio, ela então dizia repetidas vezes: Senhor, livra-me das trevas. Acabou a missa, ela foi embora. Ela não sabia, mas foi a última vez que ela voltou naquela igreja. Na semana seguinte, ela procurou a igrejinha que cantava alto. E ela achou a igrejinha que cantava alto. E ali então ela ouviu, tinha um pastorzinho jovem ali, um pastor recém-formado, novo ainda, e ele pregou o evangelho. Ele explicou para todos daquela pequena congregação que Jesus é o Salvador, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, que todos estão perdidos, vivendo em trevas, porque não conhecem Jesus, que é a luz do mundo. E ela foi ouvindo essa mensagem, e aquele pastor apresentou o convite à fé. Ele disse: olha, vocês que não conhecem o Salvador, vocês têm que invocar o seu nome, crer nele como Salvador, recebê-lo em sua vida, confiando nele só, para a salvação da sua alma. E ela ouviu essa mensagem, a mensagem do evangelho, pela primeira vez na vida. Ela ouviu essa mensagem, e quando ela ouviu essa mensagem, ela creu em Cristo e entregou sua vida a Ele. E foi embora. Foi para casa. Naquela semana o seu Luiz passou para recolher as ofertas dos paroquianos. E ela disse assim para o seu Luiz: seu Luiz, eu não vou mais contribuir com isso. Eu agora sou uma crente em Jesus. E ela disse assim, a frase que ela disse: Jesus me libertou das trevas. Os anos passaram e ela adoeceu. A irmã Ruth ficou muito doente, um câncer tomou conta dos seus ossos. E ela ficou numa situação, irmãos, deplorável. Eu me lembro que fui visitá-la nessa situação, ela não se levantava mais da cama. E eu comecei a conversar com ela ali acometida dessa terrível doença. E eu me lembro, nunca vou esquecer disso. Ela era muito simpática, era uma mulher muito dócil, uma figura muito querida. E eu perguntei assim para ela: para a irmã Ruth, quando chega a noite e a senhora fica sozinha com os seus pensamentos, e a senhora se lembra dessa sua condição mortal, fatal, incurável, terrível, a senhora sente medo? Ela falou assim para mim, ela respondeu assim para mim, olhou para mim com aqueles olhinhos claros dela, olhou para mim e disse assim: pastor, eu não sei o que é medo. E ela repetiu: Jesus me libertou das trevas. E você? Há trevas no seu coração? Há trevas no seu coração? Responda dentro de você. Diga: sim, pastor, eu tenho trevas em mim, dentro de mim, eu ando na escuridão. Responda. Se esse é o seu caso, siga o exemplo da irmã Ruth. Implore ao Senhor o seu perdão, a sua salvação, a sua graça. Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso pode acontecer com você hoje, agora. Isso pode acontecer com você. Você pode ser perdoado e salvo agora. Diga ao Senhor como a irmã Ruth disse: Senhor,
eu creio em Jesus, Ele é o meu Salvador agora, livra-me das trevas. Ele ouvirá e brilhará em você, e olhará para o abismo escuro do seu coração e dirá: haja luz, e Ele mesmo brilhará na escuridão do seu coração. Faça isso hoje. Essa é a mensagem, esse é o breve recado que eu quero deixar a todos aqui que não nasceram de novo. E agora eu vou pregar para os crentes agora, em Gênesis 35, 4. Agora. Gênesis 35, 4. Os irmãos já conhecem a história, eu vou ler só o versículo 4 e vamos caminhar sobre o versículo 4, os demais versículos eu já expliquei. Diz assim o versículo 4, Gênesis 35. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos, e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Esse é o nosso texto de hoje. Nós temos dividido o texto dos versículos 1 a 4 em 3 partes. Na primeira parte, que abrange o versículo 2, nós falamos sobre as ordens de Jacó ao seu clã, e estudamos o versículo 2 tratando desse tema, as ordens de Jacó ao seu clã. Depois seguimos e falamos sobre o plano de Jacó exposto ao seu clã, no versículo 3. E hoje vamos falar sobre o trato de Jacó com os desvios do seu clã. A história fala que Jacó planejava ir a Betel para adorar a Deus em Betel, e ele dá essas orientações ao seu povo, ao seu clã, à sua família, aos seus escravos, e o versículo 4 mostra a reação daquelas pessoas a essas ordens de Jacó, dizendo que eles deram a Jacó os seus deuses que tinham em mãos, as argolas que lhes pendiam das orelhas, e o texto fala que Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Vejam a primeira parte do versículo 4, para entenderem o que significa a primeira expressão que aparece aí. O texto diz: então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos. Os irmãos sabem que a família de Jacó, a casa de Jacó, tinha ídolos consigo. Nós aprendemos isso quando vemos o capítulo 31, versículo 19. No capítulo 31, versículo 19, nós aprendemos que Raquel roubou os ídolos de Labão e levou junto consigo na fuga de Jacó para Canaã. Então, desde os tempos em que Jacó, com a sua família, fugiu de Padã-Arã, existiam ídolos na família, na casa de Jacó. Nós também aprendemos no capítulo 34, versículos 28 e 29, nós aprendemos que quando Simeão e Levi e os demais filhos de Jacó saquearam Siquém, eles levaram consigo não somente pessoas, mas saquearam as casas também, e levaram objetos consigo. Esses objetos envolviam certamente deuses também, porque os deuses muitas vezes eram feitos de metais preciosos, e certamente eles roubaram esses deuses e levaram consigo e trouxeram esses deuses para as suas casas. Nós não sabemos ao certo como eles adoravam esses deuses. O fato é que eles tinham esses deuses com eles. É importante observar o seguinte: o versículo 4 chama esses deuses de deuses estrangeiros. Essa é a designação que é dada aqui no texto para esses deuses, deuses estrangeiros. É interessante, porque nós devemos considerar qualquer ídolo, qualquer objeto, qualquer figura de adoração que não seja o Deus Trino. Nós temos que considerar, nós que somos o povo de Deus, temos que considerar essas entidades, esses ídolos ou esses objetos de adoração, devemos considerar estrangeiros.
eles não pertencem ao nosso povo, ao povo de Deus. Eles pertencem a outro povo, ao povo que não conhece a Deus. Se você conhece alguém que tem figuras, que tem imagens, que tem objetos de adoração, objetos cultuais em sua casa, e nutre esse tipo de prática, você está diante de alguém que adora deuses que para nós são estrangeiros. Não importa se coloca um nome cristão neles, não importa se chama de São Benedito, de São Francisco ou de Santa Maria, não interessa. São deuses estrangeiros, não pertencem ao povo de Deus. O povo de Deus não nutre esse tipo de adoração. Qualquer tipo de imagem, objeto de adoração, qualquer amuleto, qualquer coisa desse tipo, são coisas que para nós são estrangeiras, são estranhas, pertencem a outro povo. O povo do Deus de Jacó, o povo do Deus de Betel não tem essas coisas. Não nutre esse tipo de prática, não adora essas coisas, não venera essas coisas, não tem relação nenhuma com essas coisas e nem tem essas coisas na sua casa. O povo de Deus é diferente. Esses objetos todos de superstição, esses objetos todos de adoração, essas figuras, imagens todas que vemos por aí, tudo isso é considerado por nós, à luz da palavra de Deus, e assim temos que considerar, são coisas estrangeiras. São coisas de outros povos. Nós somos um povo distinto. Nós somos o povo da aliança. Nós somos o povo santo. Nós somos o povo de Javé. Não somos o povo dos deuses imundos de Siquém, dos deuses reprováveis de Siquém, dos deuses pagãos. Não pertencemos a esses povos. Somos um povo diferente. Então, isso deve ficar muito claro aqui por essa expressão que é usada. Os deuses estrangeiros. Nós não temos contato, nem compromisso, nem nenhum grau de adoração ou de veneração para com essas coisas. Nós só adoramos o Deus Trino, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não adoramos personagens bíblicos, nenhum deles. Não adoramos objetos, nada disso. Não oramos para entidades ali representadas em gesso, em madeira, em pedra, em metal. Nada disso nós fazemos. Somos o povo de Deus. Esses ídolos todos são para nós considerados estrangeiros. Não temos nenhuma relação com essas coisas. O texto aqui não diz, como eu mencionei há pouco, o texto aqui não diz como os familiares de Jacó se relacionavam com esses deuses. Eles tinham esses deuses, mas o texto não informa como eles agiam em relação a esses deuses. Será que eles adoravam esses deuses? Talvez. Será que eles oravam a esses deuses, faziam pedidos a esses deuses? Talvez. Será que eles mantinham esses deuses como amuletos de proteção para si? Talvez, nós não sabemos. Essas práticas todas que eu mencionei são próprias dos pagãos. E pode ser que na casa de Jacó, algumas pessoas ali praticavam isso, entre seus escravos e até entre seus parentes mesmo. Mas é interessante observar que eles obedeceram à ordem de Jacó. Deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos. Eles fizeram isso. Eles obedeceram a Jacó, ainda que nós percebamos na história anterior, no capítulo 34, que os filhos de Jacó não nutriam um respeito muito grande por ele. Nós percebemos isso nas palavras finais do capítulo 34, percebemos que os filhos de Jacó não tinham um respeito muito grande por ele, tinham perdido o respeito por ele. Nós notamos isso. Aliás, não só nas palavras finais do capítulo 34, mas em toda a postura dos filhos de Jacó durante o capítulo 34, percebemos que a autoridade de Jacó diante dos seus filhos era uma autoridade reduzida, ele perdeu a autoridade sobre os seus filhos. Ainda assim, ele tinha algum grau de autoridade, e usando esse grau de autoridade, ele estabeleceu isso: eu quero que vocês me entreguem todos os deuses que estão com vocês, e eles obedeceram. E nesse aspecto, nós temos um exemplo importante para nós aqui, especialmente para os homens que estão me ouvindo aqui. Os pais de família aqui. Os pais de família que estão aqui me ouvindo, você que é chefe de uma casa, você que é chefe de uma família, você que é chefe de um lar, você deve fazer uso da sua autoridade para corrigir em sua casa tudo que não se harmoniza com o culto, com a adoração, com o serviço e com a obediência a Deus. Você tem esse dever. Se você é um homem crente, você como líder da sua casa, como chefe da sua casa,
como autoridade dentro da sua casa, estabelecida por Deus. Deus estabeleceu você, homem que está aqui, homem casado que está aqui, chefe de família que está aqui. Deus estabeleceu você como autoridade na sua casa. Deus colocou você nessa função. É uma função sagrada. Os seus familiares, sua esposa e seus filhos devem reconhecer com branda docilidade e total sujeição esse seu papel, que você não reivindica para si com base nos seus méritos ou com base em alguma tendência egoísta sua. Não. Você está nessa função porque Deus soberanamente colocou você nessa função. Você é o chefe da sua casa. E é chefe da sua casa não porque você quer, não por causa de uma convenção social, de um costume cristão. Você é chefe na sua casa porque Deus colocou você como chefe da sua casa. E se a sua esposa e os seus filhos não reconhecem a sua liderança, a sua esposa e os seus filhos estão em pecado, se rebelando contra aquilo que o próprio Deus estabeleceu. Se eles não respeitam você, se eles não ouvem você, se eles não reconhecem a sua autoridade, eles estão vivendo em pecado de rebelião contra aquilo que Deus estabeleceu. Porque você é um chefe na casa. E você não tem somente privilégios, longe disso. Um chefe verdadeiro, um líder verdadeiro, não é alguém que desfruta somente de privilégios, ainda que os tenha. Mas você também tem responsabilidades seríssimas. E uma dessas responsabilidades que você tem é fazer com que na sua casa sejam feitas correções. Você deve corrigir em sua casa tudo, absolutamente tudo, que não se harmoniza com o culto, com a adoração, com o serviço e com a obediência a Deus. Você deve chamar as pessoas da sua casa que de alguma forma não estão andando de acordo com as determinações da palavra de Deus, e você como chefe, revestido de santa autoridade vinda do alto, você deve admoestar essas pessoas da sua casa, e dizer: eu como chefe da casa, não tolerarei mais esse tipo de prática aqui dentro. Dê-me os seus ídolos, eu quero os ídolos de vocês, eu vou destruí-los, eu quero-os aqui na minha mão. Nesta casa, as coisas funcionarão da forma como a palavra de Deus diz. Porque eu, como líder estabelecido por esse Deus, vou honrar aquele que me colocou nessa função. E é assim que você deve agir. Com humildade, com amor, com temor e tremor, mas com firmeza e autoridade. Irmãos, só Deus sabe o quanto precisamos de homens assim. Nós não temos mais isso. Isso se perdeu. Destruíram essa figura. Destruíram. O que nós temos hoje em dia são mulheres cheias de ódio no coração, gritando, xingando e batendo o pé e mandando em casa. É o que nós temos. E homens fracos, abaixando a orelha como pessoas fracas, sem nenhuma autoridade, com medo da esposa. Perderam a honra, a dignidade e a noção da verdade da palavra de Deus. Abandonaram a palavra de Deus, vergonhosamente e covardemente. Então nós precisamos resgatar essa figura de Jacó, que vai sendo nublada com o passar do tempo aqui na história, mas ainda está presente aqui. Ele exerce essa autoridade. Não estou dizendo que os homens têm que ser mal-humorados, ásperos, grosseiros, ameaçadores, nada disso. Nada disso. Mas eles devem ser firmes. Eles devem tratar sua esposa e seus filhos com toda serenidade, risos, docilidade, amabilidade. Devem protegê-los, orar por eles, cuidar deles, dar sua vida por eles, com toda brandura e doçura. Mas eles devem também dizer: nesta casa, nós não vamos aceitar essas práticas. Nesta casa, esse tipo de literatura não entra. Nesta casa, esse tipo de filme não entra. Nesta casa, esse tipo de gente não entra. Nesta casa, esse tipo de frase
não é dita. Nesta casa, esse tipo de palavras não são ditas aqui. Nesta casa, esse comportamento não é aceitável. Eu não aceito esse comportamento aqui. Pare agora, eu estou mandando parar. Pela autoridade que Deus me deu, como santo ministro de Deus nesta casa. E é assim que deve ser. Nós vemos isso aqui em Jacó. E todo o seu clã obedeceu. Pegaram as suas estátuas todas, os seus objetos todos de adoração, e entregaram a Jacó. E nós temos que seguir, nós homens, nós temos que seguir o exemplo de Jacó, desse patriarca, nesse aspecto. O texto prossegue, vejam a sequência. O texto diz assim, o texto diz que eles entregaram os deuses estrangeiros que tinham em mãos. E segue o texto dizendo, e as argolas que lhes pendiam das orelhas. Aqui o texto fala de brincos. E nós não sabemos ao certo, quando o texto diz as argolas que lhes pendiam das orelhas, não sabemos se são as orelhas das pessoas que pertenciam ao clã, e elas tinham argolas ali, que eram objetos também, eram uma espécie de amuleto, tinha algum significado religioso isso. Pelo contexto do versículo 4, essas argolas tinham algum significado religioso, talvez algum amuleto, não sabemos. Mas nós não sabemos se as argolas estavam nas orelhas das pessoas, ou se as argolas estavam nas orelhas dos deuses. Porque descobertas arqueológicas no Antigo Oriente Médio mostram que algumas estátuas de deuses tinham brincos. E esses brincos tinham algum significado, não sabemos ao certo qual era o significado. Mas pelo texto aqui, era um significado espiritual, um significado religioso. E nós aprendemos, é interessante, quando nós seguimos na história bíblica e chegamos na época do Êxodo, da história de Moisés, nós nos deparamos com o capítulo 31 do livro de Números. E no capítulo 31 do livro de Números, nós temos o saque que Israel realiza contra os midianitas. E quando os israelitas atacam os midianitas e saqueiam suas casas, eles dizem, os capitães, mais tarde, os capitães das tropas israelitas, dizem a Moisés que eles trouxeram das casas muitos objetos. E entre esses objetos, há objetos de ornamento. E eles falam isso, que encontraram essas coisas nas casas. Veja Números 31, 50. Eu não ia ler o texto, mas agora, decidi ler agora. Vamos ler o texto então. Números 31, 50. Veja o que acharam nas casas dos midianitas. Números 31, 50. São os capitães das tropas israelitas, depois do saque de Midian. Eles dizem, pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, objetos de ouro, e vejam, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, arrecadas e colares, para fazer expiação por nós mesmos perante o Senhor. Parece que os pagãos eram muito vaidosos, usavam muitos objetos assim, colares, pulseiras, brincos, enfim, vários adereços. Mas esses adereços tinham algum significado religioso. E ficavam então ali nas casas, guardados ali para talvez algumas ocasiões, não sabemos. O fato é que provavelmente, quando Siquém foi saqueada pelos filhos de Jacó, e eles trouxeram tudo que havia nas casas, eles trouxeram também esses brincos, essas argolas. Argolas que talvez estivessem nas orelhas das estátuas dos deuses, ou outras argolas ali que eles usavam também com objetos de adoração. O texto diz, na sequência, o seguinte, que Jacó tomou tudo isso, os deuses, e esses objetos de superstição, essas argolas que lhes pendiam das orelhas, ou deles,
ou das estátuas. E vejam o que diz: e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. O que Jacó está fazendo aqui? Interessante o que ele faz aqui. Os irmãos já estudaram comigo, já caminharam comigo sobre todo o capítulo 35. Fizemos uma viagem panorâmica, um voo panorâmico sobre todo o capítulo 35. Eu mencionei que há 4 sepultamentos no capítulo 35. E esses 4 sepultamentos, todos eles têm que ver com o rompimento, com o passado. Uma geração está morrendo. E isto que acontece aqui é um dos sepultamentos. Só que não é o sepultamento de uma pessoa. É o sepultamento de estatuetas. É o sepultamento de deuses. O texto fala que Jacó os escondeu, ou a palavra usada pode ser traduzida também como sepultou. Jacó os sepultou debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E isso tem um significado muito importante. Por quê? Por 2 motivos. Prestem muita atenção nisso. Se os irmãos olharem o livro de Ezequiel, no capítulo 6, no versículo 13, depois, se não quiserem ler agora, podem ler em casa depois. Mas se os irmãos olharem Ezequiel 6,13, e há outros textos também que mostram isso, o lugar embaixo dos carvalhos era um lugar usado pelos pagãos para adorar os deuses. Isso era uma prática comum naqueles dias e em dias posteriores ao tempo do Antigo Testamento. Então, quando um pagão, um adorador de ídolos, um adorador de Baal ou dos Baalins ou de outras divindades, queria adorar o seu Deus, o lugar que ele daria preferência para realizar esse ato abominável de adoração era embaixo de um carvalho ou de uma outra árvore, na linguagem veterotestamentária, ou uma outra árvore frondosa. E ali então, debaixo de uma árvore frondosa, ele construía um altar. E então ali, debaixo daquela árvore frondosa, ele fazia sacrifícios, oferecia ali, dava ali as suas oferendas ao seu Deus, sempre ali, ou num outeiro, num lugar um pouco mais alto, ou debaixo de uma árvore frondosa. O que então Jacó faz aqui? É interessante, o que ele faz é o seguinte: olha, nesta região, neste local, aqui em Siquém, vocês adoram os ídolos debaixo dos carvalhos. Eu faço exatamente o contrário. Eu desprezo, eu profano, eu cuspo nos ídolos debaixo dos carvalhos. Eu não tenho nada que ver com a mentalidade de vocês, nada. Vocês usam esse local, debaixo dos carvalhos, para honrar seus ídolos. Eu faço exatamente o oposto. Eu desprezo os seus ídolos aqui. É exatamente onde vocês adoram seus ídolos que eu os desprezo. E com isso eu quero deixar muito claro, eu não tenho nada que ver com os costumes de vocês. E eu não somente reprovo os costumes de vocês, eu faço o avesso deles. Eu faço o contrário deles. Eu não somente deixo de adorar os seus ídolos, eu desprezo, eu enterro os seus ídolos aqui. É isso que eu faço. Irmãos, é uma atitude, meu Deus, não é nem um pouquinho politicamente correta. Não é nem um pouquinho do tipo, temos que respeitar, nada disso. Nada disso. Você tem que respeitar os ídolos, não respeito. Eu cavo um buraco e soco eles lá dentro. É isso que eu faço. Eu não respeito.
Eu chuto, quebro, enterro. É isso que eu faço. Não tenho que respeitá-los. Tenho que respeitar as pessoas, tenho que amar as pessoas, tenho que ensinar as pessoas, mas não tenho que respeitar essas tolices todas. Eu rompo com isso e vou na contramão disso. Eu enterro esses ídolos. Terrível isso. O que nós temos aqui é um ato de rompimento completo. Ele está dizendo, eu estou na contramão da sociedade que me cerca. O que a sociedade que me cerca aplaude e honra, eu desprezo e jogo no lixo. É o que eu faço. Eu faço o avesso, o oposto de vocês. Eu sou da contramão. Eu estou na contramão de vocês. É assim que eu sou. Irmãos, a palavra de Deus é pesada. Pesada. Não há cristianismo frufru. Não há. O compromisso do crente com a verdade bíblica é total, é pleno, é completo. É fora de qualquer possibilidade de negociação. Ele não negocia. Diz, não, isso é mal. Isso é abominação. Deus odeia isso. Então eu enterro isso. Eu profano isso. Eu desprezo isso. É assim que eu ajo. Mas notem, há algo mais aqui. Quando Jacó fez isso, quando Jacó enterrou os ídolos debaixo do carvalho, ali junto a Siquém, algo mais está acontecendo aqui. Por quê? Porque nós aprendemos no próprio livro de Gênesis, no capítulo 13, versículo 18, e mais tarde, no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 26, nós aprendemos que os adoradores de Javé também, algumas vezes, faziam altares debaixo de árvores. Interessante isso. Nós vemos Abraão parece que junto aos carvalhais de Manre, ele edificou um altar. Josué, no texto que eu mencionei, também ele edificou uma pedra com memorial santo, em face do testemunho que Deus havia lhe dado na lei. E ele fez isso junto a uma árvore frondosa, junto a um carvalho. Então parece que essa prática era uma prática que acompanhava também alguns servos de Javé. E se esse é o caso, então nós temos mais uma lição aqui. O que Jacó está fazendo, então, além de desprezar os ídolos das nações ao redor, está fazendo algo mais. Ele está tornando aquele lugar, ele está considerando aquele lugar e de fato transformando aquele lugar agora num lugar impróprio para a adoração de Javé. Ele enterra os ídolos lá e com isso diz assim, agora, aqui, Javé não poderá mais ser adorado nesse lugar, porque é um lugar profanado por esses ídolos que estão enterrados aqui. Eu profanei esse lugar. Javé não poderá mais ser adorado aqui, é um lugar profanado. O lugar de adorar Javé é Betel, não aqui. Aqui é um lugar de profanação. Aqui é um lugar em que o culto a Javé não cabe mais. Não cabe mais. Daqui para frente, eu vejo para esse lugar como um lugar em que o culto ao Senhor verdadeiro não pode ser realizado. Se alguém quiser adorar o Deus verdadeiro, terá que procurar outro lugar. Porque este lugar é um lugar profano. Há deuses enterrados aqui. E o culto a Javé não admite esse tipo de presença no lugar da adoração. Bem, simbolicamente ele estaria dizendo isso. Este é um lugar em que o culto a Javé não pode ser realizado mais. É interessante isso, porque, trazendo isso para nós hoje, talvez você, não sei, mais uma vez, eu nunca conheço todos
as pessoas que estão aqui participando do culto, não conheço a vida de cada um em particular. Muitas pessoas são totalmente estranhas para mim, ainda que a nossa igreja seja pequenininha. Sempre tem visitantes, pessoas de fora que eu não conheço, que vêm aqui, às vezes vêm de longe, pessoas de outro país até vêm aqui, às vezes de outros estados. Eu converso muito rapidinho, não tenho contato, outros não dá tempo nem de conversar, então não conheço a realidade de todos que estão aqui neste salão hoje, e muito menos a realidade de quem está assistindo em casa, ou aqueles que vão assistir depois, porque este sermão depois é espalhado por aí afora e chega nos lugares mais distantes. Então não sei, não consigo avaliar a realidade das pessoas, mas seja lá quem for que esteja ouvindo essa mensagem, você deve começar a considerar o local em que você adora a Deus. É preciso que você comece a considerar com seriedade o local em que você adora a Deus e avaliar se é um local apropriado ou não. O que isso significa? Como assim um lugar apropriado ou não? Se você adora a Deus num ambiente de idolatria, num ambiente de doutrinas falsas, se você está lá adorando a Deus num ambiente de doutrinas falsas, se você está adorando a Deus num ambiente em que há engano, imoralidades, fingimentos, encenações, e nós vemos isso muito no meio evangélico, fingimentos e encenações grotescas, grosseiras, encenações grosseiras. Se você está adorando a Deus num lugar assim, onde há exploração financeira, onde há revelações falsas, onde há manifestações espirituais fingidas, se você está adorando a Deus num lugar assim, você precisa fugir desse contexto corrompido. Sair disso. Fuja disso. Saia correndo disso. O lugar em que você está é um lugar maculado por ídolos enterrados ali. É um lugar profano. É um lugar em que mesclam verdades com mentiras. E isso é típico da ação demoníaca, satânica, misturar verdades com mentiras. Então, se você está ligado a algo assim, a alguma igreja assim, a algum movimento assim, fuja desse lugar. Se você está ligado a algum lugar que atribui ao Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito que santifica, atribuem a esse Espírito, o Espírito Santo, santificador, verdadeiro, transformador. Se você está num lugar que atribui a esse Espírito práticas horrendas, comportamentos bizarros, ações fingidas e mentirosas, profecias e revelações que não passam de invenções da cabeça da pessoa, fuja desse lugar de perversidades. Fuja disso. E não adore a Deus aí. Não adore a Deus aí. Procure um lugar em que você possa adorar a Deus, em espírito e em meio à verdade. Procure um lugar onde você possa buscar a Deus com pessoas que com o coração puro invocam ao Senhor. E fuja dessas igrejas, fuja desses lugares. Esses lugares são lugares profanos. São lugares em que o crente verdadeiro não deve permanecer. Deve fugir, deve ter nojo disso. O crente verdadeiro deve ter nojo disso. Ele olha para Siquém e diz, não, Siquém é um local de ídolos enterrados. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou a Betel. Em Betel eu conheço o Deus verdadeiro. Em Betel o Deus verdadeiro fala comigo. Em Betel eu tenho consolo, tenho promessas, tenho a verdade. Eu vou a Betel. É lá que eu adoro a Deus, não em Siquém. E é hora de muitas pessoas avaliarem isso.
Porque muitos pensam assim, o que interessa é a sinceridade. Mentira, não é. A sinceridade é um elemento importante no culto, mas não é o único. Se você adora a Deus num contexto em que você sabe que a verdade é mesclada com a mentira, e você sabe disso, você está profanando o nome de Deus junto com outras pessoas perversas. E pode se tornar, se já não se tornou, tão perversa quanto as pessoas com quem você adora. Sua adoração é falsa e não vale nada. Nada, absolutamente nada. Deus não aceita um culto mesclado com mentiras, com falsidades, com encenações, com invenções. Deus não aceita esse culto. E se você tenta oferecê-lo a Deus, você ofende a santidade de Deus ao fazer isso. Então saia, fuja desse lugar. Fuja dessa Babilônia em que você está. Saia daí. E procure um local onde a palavra de Deus é pregada, onde o ensino da verdade é proclamado a plenos pulmões, onde as pessoas que estão ali estão buscando a Deus com o coração puro, em espírito e em verdade, invocando o nome do Senhor que as resgatou um dia. Haja assim, dessa forma. Essa é a maneira correta de agir. Jacó fez isso. Ele escondeu os ídolos, ele os sepultou debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E com isso ele disse o seguinte: eu estou desprezando esses ídolos todos. E mais, eu estou rompendo com o passado. E eu estou rompendo com o passado de um modo tão intenso que nem adoração a Deus é possível mais nesse lugar. Para mim esse lugar acabou. E é essa postura que nós devemos ter como crentes que somos. Nós devemos romper, desprezar totalmente os valores, os ídolos, as ideias, os pensamentos do mundo que nos cerca, dos pagãos que nos cercam. Romper totalmente com isso, enterrar totalmente isso. E devemos também romper com o passado. Se nós agíamos dessa forma no passado, ou adorávamos a Deus num contexto errado, temos que romper com isso definitivamente. Como nós podemos fazer isso na prática? Como nós podemos realizar esses atos de Jacó? Como nós podemos realizá-los hoje, na nossa vida, no nosso dia a dia? Quem são os novos siquemitas? Quais são os seus ídolos que temos que enterrar? Quais são os seus modos de agir com os quais devemos romper e nos afastar? Bem, para que entendamos isso, eu preciso que os irmãos abram suas Bíblias em Efésios 4. Efésios 4 tem alguns versículos interessantes e eu quero mostrá-los aos irmãos. Vejam como nós podemos colocar em prática as medidas tomadas por Jacó. Efésios capítulo 4. E com isso, nós vamos chegando ao final. Efésios capítulo 4. Vejam o versículo 17. O que nós teremos aqui é uma descrição, algumas marcas que os incrédulos têm. Os irmãos vão observar essas marcas. Essas marcas existiam nos incrédulos dos dias de Paulo, mas elas permanecem nos incrédulos de hoje. Você conhece essas pessoas. As pessoas acerca de quem eu vou ler agora, você as conhece. Elas estão na sua casa. Você mora com elas, talvez. Talvez façam parte da sua família. Você trabalha com elas. Elas estão no seu condomínio. Elas moram no apartamento ao lado. Elas estudam com você. Elas estão na escola, na faculdade. Elas estão cercando você o tempo todo. Essas pessoas estão vivas. O apóstolo Paulo escreveu sobre elas há 2000 anos, mas elas ainda estão vivas. Estão perto de você. E você vai conhecê-las agora. Você vai ver como elas são. É importante você conhecê-las, porque o mundo diz que os seres humanos são essencialmente bons, que o coraçãozinho deles é lindo, que o coraçãozinho deles é cheio de bondade e de amor, e que basta você dar amor que terá amor em troca. Vai nessa. Aqui nós aprendemos como realmente são os seres humanos sem Cristo. E se você é incrédulo, você se encaixa em alguma medida nesta descrição. Eu, enquanto lia esses versículos, eu fiz algumas anotações.
E eu vou ler essas anotações para os irmãos, talvez em algum momento, em alguma medida, eu vou ler para vocês, para que eu não perca nada daquilo que eu quero destacar. Mas notem o que diz o texto aqui, no versículo 17, prestem muita atenção, os irmãos verão aqui o que nós devemos enterrar. Diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico. A expressão no Senhor testifico significa o seguinte: eu estou falando isso como alguém que representa o Senhor. Eu não estou falando isso como alguém que está compartilhando as suas opiniões pessoais. Não. Eu estou falando isso no Senhor, ou seja, pela autoridade do Senhor e representando o Senhor. Então, ouçam com atenção, porque o que está diante de nós não é a opinião do apóstolo Paulo. O que está diante de nós é o que ele diz como representante do Senhor, falando em nome dele. E você, como crente, deve ouvir isso com branda docilidade e acolher tudo o que ele vai dizer agora. O texto diz assim: que não mais andeis como também andam os gentios. Note bem, o verbo andar significa aqui viver. Esse é o significado do verbo andar. Não vivam mais como vivem os gentios. Quem são os gentios? Os gentios são os pagãos, os incrédulos, as pessoas que não acolheram o evangelho. Todas as pessoas que não acolheram o evangelho, eventualmente, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo chama de gentios. Nem sempre. Outras vezes a palavra gentio, o apóstolo Paulo usa num outro sentido. Mas aqui nesse texto, os gentios são os pagãos, são os incrédulos, são as pessoas que não aceitam o evangelho. Essas pessoas andam de determinada maneira. Essas pessoas têm um modo de andar, ou seja, um modo de viver. E o apóstolo Paulo vai expor agora para nós esse modo de viver, dizendo que esse modo de viver deve ser enterrado por nós. Nós não podemos viver desse jeito. Nós temos que pegar esse modo de viver e enterrar. E acabar com isso em nossa vida. E romper totalmente com isso em nossa vida. Se somos crentes. Então vejam, Paulo, com a autoridade do Senhor, diz: não ande, não viva mais como os incrédulos. Se existe algo na sua vida, que é algo próprio dos incrédulos, Paulo está dizendo em nome do Senhor: pare agora. Não faça mais isso. Deixe de viver como andam os incrédulos. Deixe de viver como vivem os gentios. Rompa agora com isso. E eu estou dizendo isso com a autoridade do Senhor. Ele prossegue: vejam como andam os gentios. Primeiro, os gentios andam, os pagãos andam, os incrédulos andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que é isso? O que significa essa expressão? Os incrédulos andam, os incrédulos vivem. O modo de vida deles é ditado, é orquestrado, é dirigido pelos seus pensamentos vãos. Como assim? A expressão pensamentos vãos significa pensamentos vazios, sem sentido e inúteis. O que nós temos aqui é uma avaliação da mentalidade lá fora. Paulo está dizendo que a mentalidade dos homens sem Deus é uma mentalidade inútil, vazia e sem sentido. Eles se apresentam como sábios, mas Paulo diz, eles são loucos. A filosofia ou as diversas filosofias do mundo lá fora é descrita ou são descritas aqui dessa forma. São pensamentos vazios, são pensamentos inúteis, são pensamentos que não valem nada, são pensamentos que não servem para nada. E são esses pensamentos que não servem para nada que regem o modo de viver dessas pessoas. Então o apóstolo Paulo diz: não pense como eles.
Porque os pensamentos deles são vãos, são vazios, são inúteis. Alguns exemplos. Esses pensamentos, nos dias atuais, assim como no passado, abrange o hedonismo. O que é o hedonismo? A filosofia de que o homem tem que buscar prazer o tempo todo. A vida se resume nisso, na busca de prazeres corporais. É o hedonismo. É o existencialismo hedonista que domina a nossa sociedade. É a busca de prazer o tempo todo. Eu tenho que ter prazer. Eu não posso sofrer nem um pouquinho assim. Se eu sofrer um pouquinho assim, eu já corro para os psicólogos e me entupo de remédios para tentar me livrar do sofrimento. Porque a razão da vida é o prazer. É o prazer. Eu não posso ter isso aqui de sofrimento. Nós somos todos imaturos. Não temos estrutura para aguentar nada. Não achei o meu sapato no shopping. Preciso de terapia. Que o meu sapato está esgotado. Não tem mais o sapato que eu queria. Meu coração. Meus irmãos. Desculpem. Esse hedonismo existencial, esse desejo de satisfazer tudo, o tempo todo, essa incapacidade de lidar com qualquer frustração, a base disso é um pensamento incrédulo, é um pensamento vazio, é um pensamento vão, de que nesta vida eu tenho que ser satisfeito em tudo. Todos os meus desejos têm que ser satisfeitos, todas as minhas vontades têm que ser satisfeitas. Isso é um pensamento incrédulo, pagão, é um pensamento que não vale nada e que não serve para nada, é um pensamento inútil. Eu tenho que me livrar disso e aprender que no mundo de pecado, no mundo de trevas, no mundo caído, eu terei dores. No mundo caído eu terei problemas. No mundo caído eu perderei coisas. Eu tenho que ter essa maturidade, entender. A minha mente tem que ser uma mente instruída pela palavra de Deus, não pelas bobagens que os incrédulos vomitam lá fora. Tem que amadurecer. Há pessoas que não têm condições de conviver com isso aqui, uma gota de contrariedade. Começa na infância. Você vê crianças berrando como animais, porque o pai não comprou uma bolacha. Ou para os cariocas, um biscoito que seja. Meu Deus. A vaidade, pensamentos vãos, inúteis, que não servem para nada. Lixo. Esse hedonismo existencial. Nós vemos o ateísmo, não vale nada, não serve para nada. O seu filho, o evolucionismo, não vale nada, não serve para nada. O veganismo, meu Deus, não vale nada, não serve para nada, é lixo. O feminismo não vale nada, não serve para nada. O gaysismo não vale nada, não serve para nada. A ideologia de gênero não vale nada, não serve para nada. Tudo que os incrédulos defendem, que não se harmoniza com a palavra de Deus, são pensamentos vãos. Não servem para nada. Não valem nada. São inúteis. É interessante observar que essa palavra, a palavra vaidade, significa também frustração. Quem vive defendendo isso, no fim da vida, se sente frustrado, dizendo: eu gastei minha vida defendendo algo que não valia nada. Quantos churrascos maravilhosos eu perdi, porque eu fui estúpido ao ponto de dizer que não podia comer nada vindo de animais, nem um franguinho, nem um ovinho frito, nem um pão com manteiga. Como eu joguei minha vida no lixo, e eu perdi oportunidades maravilhosas de congraçamento com as pessoas, com meus queridos, porque eu acreditei num pensamento inútil, vazio, que não serve para nada. Quantas brigas eu comprei, quantos lares eu contribuí para que fossem destruídos, porque eu acreditei nesse lixo do feminismo. Como eu ajudei a destruir famílias, como o meu casamento sofreu, quantas brigas por causa de algo
que nunca serviu para nada. E hoje estou aqui, mulher vitoriosa, mas frustrada no coração, arrependida por ter jogado a minha vida no lixo, buscando e defendendo essas coisas que o mundo defende. Frustração. Os pensamentos vãos são pensamentos que frustram as pessoas. Assim são os incrédulos. Não ande de acordo com isso. Não ande de acordo com esses pensamentos. São pensamentos inúteis que não servem para nada. O texto diz também, versículo 18. Veja o 18. É terrível isso. São obscurecidos de entendimento. Qual é o significado dessa expressão? O que é ter um entendimento obscurecido? Essa expressão é interessante. Ela significa que as pessoas pensam no meio da escuridão. Elas pensam no meio da escuridão. Você pode fazer uma comparação com pessoas que andam no meio da escuridão. As pessoas que andam no meio da escuridão andam como? Perdidas, confusas. As pessoas que pensam no meio da escuridão também. Ficam perdidas, confusas. Não chegam a lugar nenhum. É assim o pensamento dessas pessoas. Elas pensam na escuridão. Elas andam aqui dentro elas andam no escuro. E tropeçam, caem, se ferem, não enxergam a realidade. E seguem esse caminho de treva, de escuridão aqui dentro delas. E com isso, mais frustração, mais erros, mais desvios, porque estão pensando na escuridão. O texto diz mais: alheios à vida de Deus. O que é ser alheio à vida de Deus? Alheio à vida de Deus, é curioso isso. É alguém estrangeiro. O alheio é alguém estrangeiro. Estrangeiro em que sentido? Ele é estrangeiro em relação à vida que nós podemos viver com Deus. Nós temos uma vida com Deus. É como se a vida com Deus fosse um país diferente, uma pátria diferente, com costumes diferentes, com valores diferentes, com uma língua diferente, com hábitos diferentes. É uma cultura diferente. Essa é a vida que nós temos com Deus. Nós que temos uma vida com Deus pertencemos a um país. É o país dos homens que vivem com Deus. Esse é o nosso país. Nós pensamos de determinada maneira. Nossos valores são diferentes. Nossa conduta, nossas palavras, nosso jeito de vestir, nosso jeito de reagir. Nós vivemos nesse país. É o país dos homens de Deus. Esses outros são estrangeiros nesse país. Eles não entendem a nossa cultura. Eles não entendem os nossos costumes. Eles não entendem as nossas práticas. E pior, eles repudiam a nossa cultura. Para eles é uma cultura repugnante. Eles são estrangeiros. Eu me lembro, a cultura mais estranha em que eu já fiquei, em que eu já convivi, foi a cultura japonesa. Há vários anos atrás eu fui para Tóquio e para outras cidades do Japão. Estávamos plantando uma congregação lá. E eu fiquei um mês no Japão. Meus irmãos, eu fiz tudo errado. Eu não entendia aquela cultura. Eu não entendia nada. Quando os japoneses falavam, eu não sabia o que fazer. E é assim que eles falam, não sei. Enfim, não sei nem balbuciar o que eles falavam. Não entendia nada. Eu entrava numa loja, os japoneses vinham e se curvavam na minha frente. E eu olhava, o que eu faço agora? O que eu faço? É para fazer isso? Eu te absolvo? Eu não sei. Eu não entendo vocês. Eu não entendo vocês. Eles comiam uma erva crocante. Já viram erva crocante? Eles enrolavam arroz sem gosto de nada, numa erva crocante. E eles comiam aquela erva crocante com arroz. Irmãos, o cheiro daquilo, eu quase vomitava. E eles comiam aquilo na minha frente e eu falava, por favor, eu não suporto o cheiro disso. Irmãos, me dava náuseas. Eu começava a passar mal, dor de cabeça. Eu não aguentava o cheiro daquele negócio, eu não suportava aquilo. Eu vi eles desembrulhando aquela erva crocante. Eu falei, meu Deus, isso... Pare agora. Vamos jejuar, vamos fazer um jejum hoje.
porque eu não suportava. É uma cultura totalmente estranha para mim. Eu estava em outro planeta, não entendia aquilo, não apreciava nada daquilo. Eu fui à Torre de Tóquio uma vez, é uma torre bem alta, mais alta que a Torre Eiffel. Quando eu desci da Torre de Tóquio, lá embaixo havia um grupo de japoneses, jovens ali, com várias crianças. Eles tinham alguns objetos no centro de uma roda e começaram a jogar água, assim, no centro da roda. E eu cheguei, era muito divertido, todos estavam se divertindo e rindo. Eu cheguei, fiquei perto olhando, e um jovem japonês se aproximou de mim. Você não quer jogar água também? Eu falei, quero, daí a água. E me deu um copo d'água, e ele falou, pode jogar. Mas ele fez de um jeito, eu pensei que era para jogar água nele. Eu joguei nele a água. Ele falou, não, em mim não. Eu falei, agora já foi. Joguei água nele, eu não via muita graça, que brincadeira boba essa, jogar água na pessoa, ou no meio, não era para jogar água nele, era para jogar no meio da roda. Agora eu já joguei, desperdicei minha água, não sabia. E saí, quando eu saí da roda, as pessoas que estavam comigo disseram assim, isso aí não é uma brincadeira. Eu falei, não, o que é então? Isso aí é uma oferenda aos deuses. Eu falei, o quê? Ainda bem que eu joguei água nele. Entre jogar água nele e jogar água no espírito, eu prefiro um japonês molhado do que um espírito molhado. Né? O espírito é muito mais poderoso, pode me querer fazer algum mal comigo. Eu estou brincando, enfim. O fato é que eu não entendia, para mim era uma brincadeira, e não era, eram atos cultuais, eram oferendas, porque não sei se alguns espíritos estavam com sede, eu não sei o que era, né? Mas tinha que jogar água para eles. Mas era muito informal, muito divertido, eu achei que era uma brincadeira com crianças. Eu não entendia nada daquela cultura, nada. Eu era totalmente alheio à vida no Japão. Não entendia. Outro planeta para mim. Fiquei ali um mês, e até hoje eu não entendo muito bem os costumes e tudo mais. Eu gostei muito do Japão. Eu gostaria muito de voltar lá. Achei um país maravilhoso. Mas eu era totalmente estranho àquilo tudo, não entendia as coisas. Não apreciava a comida. Exceto o suco de ameixa. Meus irmãos, quando você chegar no céu, você vai ganhar um suco daquele. Que delícia o suco de ameixa japonês. Mas fecha parênteses, isso não vem ao caso. Mas enfim, não entendia aquela cultura, não conhecia, me sentia totalmente desconectado ali. Não sabia das coisas. Assim é o homem incrédulo em relação ao país dos homens que vivem com Deus. Ele é estranho. Ele vem aqui na nossa igreja, ele fica olhando e estranhando. Que povo é esse? Que cabeças são essas? Como eles vivem assim? Como podem pensar desse jeito? O que tem na cabeça desse povo? Como eles se comportam dessa maneira? Como eles acreditam nessas coisas? Eles são totalmente estrangeiros no país dos homens com Deus. Eles não conhecem a nossa paz. Eles não conhecem a nossa alegria e a nossa felicidade. Eles são estrangeiros no nosso país. O texto diz na sequência que eles são ignorantes. Eles vivem na ignorância. Eles não sabem nada. Que triste, queridos. Eles não sabem nada. Eles não conhecem a Deus, não conhecem a palavra de Deus, eles não sabem nada. O texto diz que eles têm o coração duro, o texto diz pela dureza do seu coração. O que significa a dureza do coração? Eles são teimosos. Você mostra a verdade, eles endurecem o coração e não aceitam. Você aponta o caminho, eles fecham os ouvidos e não aceitam. Anos e anos, você mostrando a verdade, o bom proceder, o caminho da salvação, eles não aceitam. O Senhor os chama, o Senhor os convida à sua mesa. Nós apresentamos os textos bíblicos que mostram o Senhor Jesus convidando para a sua paz. Eles não aceitam, são teimosos, coração duro, eles não abrem mão das suas incredulidades. E pior, o versículo 19 mostra um quadro terrível. Veja o que diz: os quais, tendo se tornado insensíveis. Esse é um grau de depravação
que é simplesmente, talvez, o mais elevado. Ser insensível aqui significa ter ausência de sentimentos. Isso significa que essas pessoas, elas não têm mais vergonha e nem sentem culpa quando fazem algo errado. Vocês podem imaginar alguém assim? A pessoa não sente vergonha e nem culpa. Não sente. Ela faz o mal, a consciência dela não incomoda. A pessoa faz o mal e ela não sente vergonha. Aliás, é assustador, porque em Filipenses 3,19, veja depois em sua casa, Filipenses 3,19 fala que é o contrário, que essas pessoas se gloriam na sua infâmia. Sabe o que significa gloriar-se na sua infâmia? É gloriar-se em coisas vergonhosas. Elas fazem coisas vergonhosas e se orgulham. Coisas que se nós fizéssemos, nós não sairíamos na rua com tanta vergonha. Elas se orgulham disso e alardeiam isso e se gloriam dessas coisas vergonhosas. Eu me lembro quando eu era acadêmico de direito, os alunos chegavam na segunda-feira contando quão maravilhosamente tinham ficado bêbados no fim de semana. E contando uns para os outros: você não sabe como eu bebi, eu fiquei bêbado, eu caí no chão, eu vomitei, você não tem noção, mas foi muito legal. Irmãos, orgulhosos, porque tinham ficado bêbados. O orgulho, a glória deles na sua infâmia. Nós temos aqui no Brasil, em vários lugares, a parada do orgulho gay. A glória deles. A glória deles, o orgulho deles está em coisas vergonhosas. Eles fazem coisas nesse desfile que, meus irmãos, não dá para medir. Não dá para medir o grau de obtusidade, de degradação que eles praticam no meio da rua. Nem animais agem assim. E eles se orgulham. A glória deles está na sua infâmia, diz Paulo. Assim são os incrédulos. Eles têm o coração duro, são insensíveis, não sentem culpa e nem vergonha. E o texto termina dizendo que eles se entregam à dissolução, eles saltam de cabeça em tudo aquilo que representa devassidão, eles pulam de cabeça, mergulham na devassidão e cometem com avidez, com sede, toda sorte de impureza. São assim que eles vivem. Esse é o incrédulo. O apóstolo Paulo diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. É curiosa essa construção. Ele não fala, não foi assim que aprendestes de Cristo. Seria a forma correta, talvez, de dizer. Mas ele não fala assim. Ele fala: vocês não aprenderam a Cristo assim. É como se Cristo fosse a lição. Não é como se Cristo fosse o mestre, mas como se Cristo fosse a lição. Por que ele fala assim? Não foi assim que aprendestes a Cristo. Ele está dizendo o seguinte: não foi assim que vocês aprenderam, não foi isso que vocês aprenderam que Cristo significa. Não foi isso que vocês aprenderam que Cristo significa. Vocês aprenderam que Cristo significa um outro modo de vida, um outro modo de pensar, uma outra forma de agir. Vocês não têm nada que ver com isso. Enterrem essas coisas em Siquém. Enterrem essas coisas debaixo do carvalho em Siquém. E abandonem essas coisas. Porque vocês aprenderam o que Cristo significa. E Cristo não significa nada disso.
Cristo significa uma vida que é o avesso disso tudo. Rompam com Siquém. Enterrem essas coisas em Siquém. Caminhemos para Betel. Em Betel há um Senhor glorioso. Em Betel há uma escada ligando os céus e a terra. Podemos ter comunhão com Ele. Em Betel há promessas e consolo. Sigamos a Betel e adoremos ao nosso Deus, livre dessas coisas. Em Betel. Vamos orar. Santo Deus, obrigado por sua palavra rica. Que ela continue a nos ensinar sempre. Ajuda-nos, santifica-nos. Faça com que nesta noite haja arrependimento. Visita os jovens e adolescentes da igreja, para que eles tenham essa vida diferente de que o apóstolo Paulo fala sob sua autoridade. Faça com que eles sejam luzes na escola, na família, em qualquer lugar. Que os jovens presentes aqui, que os jovens ouvindo essa mensagem, possam romper com os padrões deste mundo e viver uma vida santa. Que o mesmo aconteça com as mulheres que estão aqui, as senhoras, moças, todas as mulheres aqui. Que elas também rompam totalmente com os valores, as ideias, os pensamentos de Siquém e possam seguir rumo a Betel, servindo ao Senhor com pureza de coração e santidade. Abençoa os homens que estão aqui, que como Jacó sejam zelosos líderes de suas casas, santificados por sua palavra, revestidos de uma autoridade branda, respeitosa, mas firme em casa, e que construam em seus lares altares ao Senhor somente, e saibam governar suas casas com dedicação, seriedade, santidade e pureza. Ajuda-os, ó Deus, capacita-os, ó Deus, dá-lhes sabedoria, ó Deus, que tenhamos homens assim em nossa igreja, em nossos lares, e abençoa todos eles, para que também rompam com os valores de Siquém e adorem o Deus de Betel com pureza de coração, com exemplo de vida. Pedimos essas coisas, pedimos por nossa igreja. Santifica o seu povo, livra-nos de toda a mentira que nos cerca, livra-nos dos pensamentos vãos, inúteis, livra-nos dessas coisas todas de que Paulo fala, e que nós, tendo aprendido a Cristo, vivamos de acordo com o que Ele significa e representa para nós, crentes que somos. Abençoa aqueles que não te conhecem, que ouviram hoje, no começo, o Evangelho, que possam se aproximar do Senhor, em meio às trevas do seu coração, e possam suplicar que o Senhor brilhe dentro deles, e creiam em Jesus, e sejam salvos, e venham participar conosco da nossa paz, dentro dos muros da nossa cidade, a cidade santa, a cidade dos homens, amados, eleitos, lavados e justificados. Abre-lhes as portas da cidade santa, para que pela fé possam entrar livres da escuridão. Pedimos essas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.